família. Para mim é de grande alegria estar aqui hoje, trazendo essa palavra. E eu espero que o Senhor fale ao seu coração, da mesma forma que Ele ministrou muito ao meu. Não esqueça de curtir e compartilhar esse vídeo, para que a palavra do Senhor chegue a lugares e chegue a pessoas. E que da mesma forma que ela tocou o seu coração, venha tocar do seu próximo. E o tema de hoje eu vou falar sobre comunhão. Eu estava lendo o livro e um dos títulos de um capítulo era A Glória e o Reino de Deus tem tudo a ver com relacionamento. E na mesma hora o Senhor queimou no meu coração a palavra comunhão. E com essa palavra vem 3 outros pontos que são a base de tudo isso. Quando a gente está em comunhão, a gente vive em unidade com o nosso irmão. Nós, enquanto igreja, vivemos em unidade como corpo. Nós andamos em obediência e nós desfrutamos do poder do Espírito Santo. E quando esses 3 pontos queimaram meu coração, eu fui pensando e puxando versículos e nós somos chamados para viver em comunhão uns com os outros. Nós fomos colocados enquanto corpo de Cristo, Ele sendo a cabeça e nós o corpo. O Senhor colocou o versículo de 1 Coríntios 12, 25 ao 27 no meu coração, que diz assim: Mas Deus estruturou o corpo, dando maior honra aos membros que dela tinham falta, a fim de que não haja divisão no corpo, mas sim que todos os membros tenham igual cuidado uns pelos outros. Quando o membro sofre, todos os outros sofrem com ele. Quando o membro é honrado, todos se alegram com ele. Ora, vocês são o corpo de Cristo, e cada um de vocês, individualmente, é membro desse corpo. E nós estamos vivendo por um momento de quarentena, onde estamos isolados e a comunhão foi cessada fisicamente, né? E o quão sentimos falta disso. Eu, particularmente, senti muita falta e foi algo que eu sempre desejava. Eu não vejo a hora de encontrar os meus amigos, não vejo a hora de ir para a igreja e estar todo mundo reunido. E de fato é isso, sabe? E ao mesmo tempo que estávamos isolados, através da internet nós conseguimos estar juntos. E o quão isso fez diferença na minha vida. Eu passei por vários momentos durante essa quarentena, que quando eu me reunia em célula virtualmente, quando eu fazia alguma chamada com alguns amigos, tudo isso mudava. E isso, há uma bênção, né? Há a bênção na comunhão. E o Senhor me levou a um versículo, que é no Salmo 133, que diz assim: Contemplai quão bom e quão agradável é para os irmãos habitarem juntos em união. É como um ungimento precioso sobre a cabeça que desce sobre a barba de Arão, e que desceu a orla de suas vestes, como o orvalho do Hermon, e como o orvalho que desceu sobre os montes de Sião, pois ali o Senhor comandou a bênção, a vida para sempre. E esse primeiro versículo fala, né, quão bom e quão suave é estarmos em comunhão com os nossos irmãos. Porque na comunhão vem a unidade. É através da unidade que há a liberação do poder, a liberação do fluir do Espírito Santo dentro da igreja. Ao mover, ao comando do Cristo como cabeça para todo o seu corpo, que deve estar unido. Uma mão não vai para o lado e o pé não vai para o outro. Pelo contrário, eles andam juntos, no mesmo sentido, na mesma visão. O segundo ponto que o Senhor trouxe ao meu coração é que quando a gente anda em comunhão, quando a gente vive a comunhão, a gente está andando em obediência. O Senhor nos deu os 2 grandes mandamentos, que está lá em Mateus 22, do 36 ao 39, que diz assim: Ao ouvirem dizer que Jesus havia deixado os saduceus sem resposta, os fariseus se reuniram. Um deles, perito na lei, pôs à prova com esta pergunta: Mestre, qual é o maior mandamento da lei? Respondeu Jesus: Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento. Este é o primeiro e maior mandamento, e o segundo é semelhante a ele: ame o seu próximo como a si mesmo. Destes 2 mandamentos dependem toda a lei e os profetas. E como fala, né? São esses 2 mandamentos que é a base de tudo. Então, primeiro nós devemos estar em comunhão com Cristo. Quando nós vamos ao nosso secreto e os buscamos de todo o coração, buscamos nos relacionar com Ele diariamente, nós estamos vivendo um momento de comunhão e unidade com Cristo. E o mesmo é com o corpo. Nós devemos amar ao nosso próximo como a nós mesmos. Ou, como diz em João 15, 12. O mandamento é este: amem-se uns aos outros, como eu os amei. Então, quando nós nos relacionamos com Cristo, nós entendemos esse amor. E da mesma maneira que Ele nos amou, nós devemos amar os nossos irmãos. Então, comunhão é estar em unidade e viver em obediência. Porque nós estamos obedecendo
a estes mandamentos dados por Deus, dados por Cristo. E a partir do momento que nós estamos em unidade, nós estamos vivendo em comunhão, nós desfrutamos do poder do Espírito Santo de Deus. Há um fluir sobrenatural dele através da unidade do corpo de Cristo. E vários exemplos nós temos, né, do fluir do Espírito Santo através da unidade do corpo no livro de Atos. No 2º capítulo, no momento de Pentecostes, fala que todos estavam reunidos ali e o Senhor apareceu, o Espírito Santo desceu sobre eles e houve o fluir sobrenatural do poder do Espírito ali. E lá em Atos 2, 42, do Atos 2, 42 ao 47, diz assim: eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão, ao partir do pão e às orações. Todos estavam cheios de temor e muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. Os que criam mantinham-se unidos e tudo tinham em comum. Vendendo as suas propriedades e bens, distribuíam a cada um conforme a sua necessidade. Todos continuavam a reunir-se no pátio do templo, partiam o pão em casa e juntos participavam das refeições com alegria e sinceridade no coração, louvando a Deus e tendo simpatia de todo o povo. E o Senhor lhes acrescentava diariamente os que iam sendo salvos. Então, à medida que aquele povo, que o corpo de Cristo, que aqueles cristãos iam se reunindo e viviam em unidade, mais lhes eram acrescentados, mais cristãos chegavam, mais pessoas eram tocadas. Então, a unidade também é uma forma de propagar o Evangelho, né? Como disse anteriormente, a gente está vivendo em obediência e não há forma melhor do que viver aquilo que está na palavra para alcançar vidas. E a unidade é um ponto trazido pelo Senhor, né? Nós estamos vivendo um tempo onde os relacionamentos estão sendo desfeitos, onde famílias habitando dentro da mesma casa, familiares mal se falam, onde qualquer relacionamento se torna frágil por qualquer coisa besta. E quando a gente lê isso, quando a gente lê esses versículos sobre unidade, quando a gente entende que é um mandamento dado pelo Senhor, a gente quer retornar, a gente deve querer retornar ao amor bíblico, à comunhão bíblica. E como eu disse no início, a glória e o reino de Deus tem tudo a ver com relacionamento. Porque o Senhor nos chamou para nos relacionar com Ele e um com os outros. Um grande exemplo que a gente tem de relacionamento com o Senhor é lá em Gênesis com Adão, que o Senhor, no todo entardecer, Ele descia e ia lá se relacionar com Adão. Ele fazia questão de ter um encontro com Adão diariamente. E o mesmo é conosco, né? Quando o Senhor diz que é para irmos ao nosso secreto e o buscarmos ali, Ele quer fazer isso, Ele quer se encontrar conosco, para que nós possamos desfrutar de um momento de comunhão com Ele. E aprendendo com Ele, nós devemos viver com o nosso corpo, né? Com a Igreja de Cristo. Então é isso, gente. Que o Senhor tenha abençoado a sua vida, que o Senhor tenha falado ao seu coração. E que a partir de hoje você possa estar buscando viver em comunhão com seus irmãos. Não necessariamente física, mas que você possa ligar, mandar uma mensagem, buscar estar em unidade com eles. Que Deus te abençoe.